rejeitado, aí está todo escopo para um posterior juízo. Caberá sim um juízo, uma vez que foi ofertado, foi possibilitado que ele respondesse livremente, capacitado pela graça preveniente, e foi livremente rejeitado. Então será julgado. Aí agora o peso de todas as suas obras cairá sobre ele, porque ele rejeitou a salvação em Cristo. Continuando aqui, dá-se estribada em sua presciência, ou seu conhecimento prévio acerca daqueles que não resistem à mensagem salvífica e ainda persevera até o fim, como por Deus é perfeitamente conhecido ou pré-conhecido. Interessante que a gente vai ver a Bíblia Sagrada ratificando essa noção de pré-conhecimento, ok? Então, se algumas linhas teológicas rejeitam isso, não posso fazer nada, mas biblicamente falando, a noção de pré-conhecimento de Deus, ela é muito importante dentro dessa noção de salvação e de condenação. Cito aqui um texto do livro negro, O Lado Negro do Calvinismo, tá certo? Um livro que a gente consulta aqui durante esse trabalho, na sua página 300, que diz: os calvinistas até podem falar de pecado como causando isso ou aquilo em um sentido secundário, mas em sentido primário e moralmente responsável, um calvinismo consistente ensina que Deus causa todas as coisas, como já temos visto aí em algumas declarações, né? Alguns textos que já têm deixado isso muito claro. Alguns calvinistas podem não ter, deixa eu retornar aqui, um calvinismo consistente ensina que Deus causa todas as coisas, incluindo o pecado e a recusa de alguns homens a abraçar o calvinismo, por exemplo. Então, tudo está predeterminado, tudo foi ordenado, arbitrado, tá certo? Então, inclusive a recusa. Inclusive a recusa ao calvinismo também por parte de uns foi pré-ordenado, foi ordenado por Deus, supostamente, né? Alguns calvinistas podem não ter a intenção de ensinar isso e podem até mesmo negar que isso é o que eles estão ensinando. Em ambos os casos, no entanto, esses calvinistas estão falhando em compreender os ensinamentos implícitos e, por vezes, até mesmo explícitos da teologia reformada. Então, eles estão em contradição com a própria linha teológica que eles abraçaram. E eles, às vezes, entram em contradição para poder fazer a sua afirmativa bíblica ou promover o evangelismo ou promover a pregação do evangelho a todas as pessoas. Então, às vezes, eles acabam entrando em contradição com a própria linha teológica, né, do meio em que estão, por causa exatamente desses problemas, né? De fato, de acordo com um calvinismo consistente, Deus, entre aspas, faz com que o homem busque constantemente inserir a si mesmo na obra de salvação. Então, veja só essa afirmação, né? Que Deus faz com que o homem busque constantemente inserir a si mesmo na obra de salvação. Ele faz isso por sua própria determinação e decreto irresistíveis. Determinação é uma palavra muito importante aqui nessa linha de pensamento. E decreto irresistível, tá certo? Decretos irresistíveis, que causam, por exemplo, o pecado. Então, o decreto irresistível e a determinação que faz com que o homem queira inserir a si mesmo no meio de salvação, foi também o decreto irresistível que causou o pecado e que faz com que o homem busque constantemente inserir a si mesmo na obra de salvação de Deus. Você está percebendo o problema desse tipo de declaração, dessa generalização, dessa exegese? Você vê a linha de colisão dentro dessas afirmações? Um calvinista consistente também afirma que Deus fez com que James White, por exemplo, lamentasse sobre o que Deus determinou por seu irresistível decreto. E segundo este raciocínio, nessa linha de pensamento, eu também não poderia escapar de ser levado por Deus mesmo, né, dentro desse entendimento, a apontar o quão estúpido tudo isso parece. Então o autor mostra-se irônico com a perspectiva de que até a indignação de White, esse autor calvinista, também foram de antemão determinada arbitrariamente por Deus em conformidade com a sua própria linha de pensamento. Então Deus determinou o pecado, a entrada do pecado, a corrupção de todos os homens. Deus determinou uma parte desses homens que vão ser condenados previamente, independentemente de suas ações, porque não é por previsão, não é por presciência, mas sim por decreto, por vontade irresistível. E também Deus determinou que estes mesmos que serão condenados, mesmo assim queiram tentar ser salvos. Então você está percebendo como esse
tipo de pensamento, esse tipo de interpretação, ela leva a um caos em relação à imagem de Deus, uma deturpação da imagem de Deus, como que um Deus que brinca muitas das vezes com os seres, como se tivesse prazer em ver a sua condenação. E esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus bíblico, ok? A visão sincera da teologia calvinista enxerga Deus como moralmente responsável pelo pecado e condenação da maior parte da humanidade. Então, infelizmente, essa é a conclusão a que chega. Por isso, a declaração de fé ela é tão enfática, ela chega a ser repetitiva nessa afirmação de se posicionar contra esse tipo de ideia, esse tipo de declaração. Veja, outra vez, ó. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao condicionante aí, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus. Então, o prazer de Deus não é em ver seres criados à sua imagem e semelhança em condenação, sendo enviados para o inferno, sendo enviados para a condenação eterna. O prazer de Deus é em relação à salvação desses mesmos seres. Toda a ação de Deus é direcionada à salvação desses seres. Por isso, a entrega de seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para pagar a dívida por todos esses pecadores, ok? Então a ação de Deus é em prol da salvação. Agora, a eficácia, a aplicação, o acesso a este meio salvífico, a esses méritos de Cristo, condicionado à fé. Então, os que creem, como é dito mesmo por Cristo Jesus, a fé, condicionada à fé em Jesus, em Cristo Jesus, estando relacionado à presciência. Deus, por meio da sua presciência, sabia acerca da queda. Uma coisa é dizer que Deus já sabia, outra coisa é dizer que Deus determinou. É muito diferente, ok? Totalmente diferente. São deuses totalmente diferentes. Não tem como conviver no mesmo universo. Uma visão de Deus determina a queda, determina a condenação, determina seres que ele mesmo criou a padecer eternamente no inferno, com um Deus que, conforme é afirmado pela Escritura, ele conhece, ele sabe, e por saber, já de antemão provisionou meios salvíficos, tá certo? Agora, claro, uma vez que ele é presciente, ele também sabe quem aceitará e quem não aceitará, certo? Então, estamos falando de presciência, de pré-conhecimento, relacionado à presciência de Deus. Aí ele cita um texto aqui, um versículo, veja. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Por que ele pode fazer essa eleição, eleger desde a fundação? Porque ele é presciente, porque ele é onisciente, porque ele é presciente, ok? Desde a fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A eleição, a predestinação estão vinculados à ideia da presciência, no sentido de que Deus sabe de todas as coisas, sabe de antemão, por isso provisiona a salvação, por isso predestina. Predestina os que creem, condicionado à fé. Aqueles que creem estão predestinados, são eleitos para a salvação em Cristo Jesus, a adoção de filhos em Cristo Jesus. Outro texto, eleitos. Olha só, o texto bíblico é muito claro nisso, não resta dúvidas. Eleitos, segundo o quê? Eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, Deus que é presciente por causa da sua presciência, por causa do seu conhecimento, seu total conhecimento, conhecimento de antemão, ele já provisionou e sabe já quem será os que aceitam, não resistem, por isso são estes mesmo, este grupo de pessoas, não indivíduos, mas grupo, tá certo? Esse coletivo são os eleitos, ok? Eleitos aqueles que creem em Cristo Jesus. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. E aqui entra a santificação, necessidade de santificação, necessidade de rejeição das obras da carne, para permanecer dentro do grupo dos eleitos, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, citado aqui para fundamentar essa declaração. Veja só. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio. A predestinação precedida pelo conhecimento prévio, ou presciência, né, de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho,
recebem a Cristo, não resistem à salvação, acenam afirmativamente, tá certo? Para o ato salvífico de Cristo. Acenar afirmativamente para a salvação não é se auto-salvar, mas é não resistir a um ato salvífico que é promovido por Cristo Jesus, só aquele que pode salvar de verdade. Veja só, recebem a Cristo como seu salvador pessoal e perseveram até o fim. Entra outra questão, a necessidade da perseverança. A perseverança que pressupõe, por exemplo, a questão da possibilidade de você apostatar, a questão da apostasia, a questão do abandono da fé. Também visando essa questão da liberdade e da predestinação do grupo. Então, um grupo de pessoas, que grupo? Quem são essas pessoas? Os que creem. Então, uma vez que o grupo dos que creem são os predestinados, você tem que perseverar. Perseverar para quê? Para permanecer no grupo. Se você não persevera, se você decai da fé, você abandona a fé, como os textos bíblicos que a gente vai citar deixam claro essa possibilidade. Paulo mesmo lutava para que, pregando a outros, não ficasse ele mesmo de fora. Veja só como esses textos contradizem alguns posicionamentos teológicos, né? Então, para que você esteja entre os eleitos, para que você seja destinado, predestinado à salvação, você tem que perseverar. Perseverar por quê? Porque é possível não estar mais entre os predestinados, ok? Desde que você não persevere, não permaneça como, né, o meio pelo qual você foi salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, em obediência. Se você não permanecer em obediência, você passa a ser desobediente, você sai do grupo dos eleitos, aqueles que são predestinados. Ok? Veja só. Perseveram até o fim. Ele cita aqui Apocalipse 3:5. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Primeiramente Mateus. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Olha só. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja só. Não diz aqui, mas eu farei perseverar. Como em outros lugares a gente vai ver essas afirmativas teológicas, dando esse tipo de parecer. Então, se eu encontrasse um texto onde me dissesse eu farei perseverar, mas não, aquele que, ou seja, existe um grupo de pessoas que vai perseverar. Você tem que lutar para estar nele, você tem que cuidar, zelar para que ninguém tome sua coroa, para que você permaneça nele. Mas aquele que perseverar até o fim, é o salvo, ok? Então vamos, não adianta você ter sido salvo um dia e você, baseado nessa salvação, você passa a levar uma vida totalmente irresponsável, uma vida totalmente sem qualquer tipo de aplicação, dedicação, sem qualquer tipo de santificação, né? De recusa de certas atitudes que são contra o Evangelho. Uma vez que você aceitou, uma vez que você foi transformado, agora cabe a você a atitude, né? Cabe a você o zelo para que você permaneça naquele lugar aonde você não poderia chegar. Você foi colocado, você foi inserido no grupo dos salvos. Você nunca poderia entrar por si mesmo. Você nunca teria competência para chegar a inserir a si mesmo, colocar o seu nome no livro da vida. O seu nome foi inserido no livro da vida por causa dos atos, dos méritos de Cristo. Agora você tem que lutar para que não se deixe levar pela carne, pelo pecado, e você decaia deste grupo. Você tem que perseverar para continuar nele. Então é isso que os textos nos indicam, né? O que vencer, olha só que interessante. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O que vencer, hein? É colocado aqui. Quem estará nessa condição? Quem não terá o seu nome riscado no livro da vida? O que vencer. Se vence é porque está em combate, está em luta. Está em luta contra o mundo, a carne e o diabo. Está em luta contra as forças do mundo, que estão constantemente cercando, né, promovendo tipos diversos de tentação. A sua própria carne, que traz ainda essa lei que opera nos membros, né, a concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. E o diabo, que está também sempre tentando se opor e sempre tentando trazer meios, né, de atrapalhar sua caminhada. Então existe uma luta e você tem que vencer. E aquele que vencer, olha só o que diz, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Por quê? Porque se você não vencer, se você não perseverar,
não lutar até o fim, seu nome será arriscado do livro da vida. Ok? Então esses posicionamentos aqui são extraídos da Sagrada Escritura. E de maneira nenhuma arriscarei esse nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. Prossegue aqui na declaração de fé. A predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Conforme Paulo mesmo diz, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A ação da regeneração, uma nova criatura em Cristo Jesus. Não anda mais conforme a lei da carne, mas conforme a lei do Espírito. Ok? Então tudo isso está relacionado aqui, ó, a questão da transformação e da necessidade de perseverança. A predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Aí ele cita aqui outro texto. Porque os que dantes conheceu, esse texto aqui, ele é extraordinário de tão claro, tão autoexplicativo, tá ok? Porque os que dantes conheceu, prognosco, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro, ok? Em outro lugar é dito que ele é o unigênito, e em relação à sua condição diante de Deus, o único filho gerado. Inclusive, interessante, C.S. Lewis diz que como o ser humano gera ser humano, eterno gera eterno. É interessante porque ele, se aprofundando nessa questão de Cristo como gerado, e para alguns pode parecer uma coisa muito complicada e muito delicada de se lidar, ele teve assim uma sacada genial, um insight extraordinário, quando ele coloca como humano gera humano, eterno, divino gera divino. Cristo é unigênito, único gerado, por isso que ele é o único nesta condição. Ele é Deus como Deus, ele é eterno como eterno, tá certo? Ele é poderoso como Deus é poderoso. Então temos aí a questão de Cristo. Ali é unigênito, aqui é dito primogênito. Por quê? Porque nós fomos feitos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Você percebeu o seu privilégio? Você foi colocado numa condição, nunca direi igual a Cristo, porque nunca será, mas você foi colocado num grupo semelhante a Cristo, aproximado a Cristo. Então, Cristo ele não tem qualquer tipo de constrangimento em ser colocado como nosso irmão nesta condição de sermos agora filhos de Deus. Ele nos trouxe, nos puxou da lama do pecado na qual nós estávamos para essa condição de sermos irmãos juntamente com Cristo nessa filiação a Deus. Ok? Veja só, então ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então fomos trazidos para essa condição privilegiada. Primogênito é chamado aqui porque ele é o primeiro dentre esses que foram salvos, né? Primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Todo o processo no qual você, de antemão, foi provisionado salvação, pelo pré-conhecimento já se sabia, aqueles que não rejeitariam. Os que não rejeitaram são os predestinados, estão no grupo daqueles que creram, tá certo? E esses mesmo que são os eleitos da parte de Deus, que serão também glorificados ao final, serão glorificados, colocados no estado de perfeição. Tudo tendo como início, tendo como ponto inicial o dantes conheceu, ok? O prognosco, o pré-conhecimento, a onisciência divina. Então, uma vez que a Bíblia Sagrada deixa isso muito claro para nós, não tem como nós abrirmos mão dessa declaração. Não tem como nós abrirmos mão, né, nem fazer qualquer tipo de contemporização, tá? Por isso que a declaração de fé, de uma forma para mim muito inteligente, ela se coloca como bíblica. Ela não é nem calvinista nem arminiana, ela é bíblica, certo? Na sua afirmação do texto sagrado. Assim sendo, todos somos exortados a perseverar. Veja, perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. E eu trago aqui texto da Teologia Sistemática Pentecostal. Teologia Sistemática Pentecostal, editora CPAD. Olha só o que Antônio Gilberto nos fala aqui acerca de predestinação. Predestinação divina e livre escolha humana. Predestinação divina e livre escolha humana. Na Bíblia, temos tanto a predestinação divina como a livre escolha humana. Em relação à salvação,
mas não uma predestinação em que uns são destinados à vida eterna e outros à perdição eterna. Mas a palavra de Deus não apresenta uma livre escolha humana como se a salvação dependesse de obras, esforços e méritos humanos. É isso que tem ficado muito claro aqui, né? Não existe uma dupla predeterminação arbitrária na qual uns de antemão foram escolhidos para a salvação e outros, a maioria talvez de antemão, escolhidos para a condenação eterna. Isso não é bíblico, tá? Como também não é bíblica a perspectiva na qual o livre-arbítrio te proporciona capacidade para escolher a Cristo e ser salvo, o que seriam então seus méritos. Aquela frase malfadada que infelizmente não é por má intenção, mas acaba sendo uma falha: dê um passo para Deus que Deus dá 10 passos para você. Eu digo para você que você deu 0 passos, porque você não tem condições de dar passo algum, porque você está atolado na lama de pecado. Tá certo? Você não tem qualquer desejo, você não tem nem consciência de que você está nesse estado. Quem te dá consciência de um estado de pecado no qual você está é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veja, convence o homem de pecado. O homem não tem conhecimento inato de pecado. Ele pensa que ele está fazendo tudo certo. Ele pensa que está vivendo sua vida do jeito que ele quiser e está tudo bem. Mas o Espírito Santo de Deus conscientiza o homem: você está em estado pecaminoso diante de Deus. Você está inaceitável diante de Deus. Você é em estado de condenação. Então o Espírito Santo de Deus de antemão convence do pecado, de que ele é pecador, da justiça de Deus e do juízo que virá se ele não se arrepender desses seus atos pecaminosos, né? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então veja, a graça preveniente já está atuando. É graça, é um meio de graça. Não foi conquistado, não foi pago, é de graça. Veja, é graça, graça prévia, graça preveniente, ok? Então, esse convencimento, uma vez que o homem foi convencido acerca do seu estado pecaminoso, ele não vai dar um passo para Deus, ele vai deixar que Deus, que já deu 10 mil, 100 mil passos até ele, o arranque dessa lama de pecado. Ele não tem mérito algum nessa salvação. Então é isso que a declaração de fé costuma deixar muito claro e corroborando aqui a teologia sistemática pentecostal. Os extremos nesse assunto e noutros é que são maléficos, propalando ensinos que a Bíblia não contém. Essa é a questão, a exegese e não a exegese, tá? Nem a contemporização com teólogos, nem personalidades, nem linhas teológicas. Bíblia Sagrada. É a ênfase inconsequente à soberania de Deus, inconsequente, ou seja, o arbítrio de Deus sobre todas e quaisquer coisas, inclusive sobre o pecado, inclusive sobre os crimes, inclusive sobre as barbáries da humanidade. Isso é bíblico? Isso é uma visão bíblica de Deus? Quer dizer, Deus tem prazer na maldade, Deus tem prazer na destruição, Deus tem prazer no sofrimento humano? Certamente isso não é bíblico. Isso advém de certas linhas teológicas, tá certo? De um monergismo totalizante, absurdo, exacerbado, exagerado, e que não pode ser justificado pelos textos sagrados. Entra em contradição com os textos sagrados. Então é melhor você jogar fora esse tipo de coisa e adotar aquilo que é bíblico. Se você vai chamar de monergismo ou sinergismo, é problema seu. Aí você que decide. A ênfase inconsequente à soberania de Deus, os rótulos são sempre prejudiciais, eles são limitantes. A ênfase inconsequente na soberania de Deus, de uma forma deturpada, né? No tocante à salvação, leva a pessoa a crer que a sua conduta e procedimento nada tem com a sua salvação, ou seja, é irrelevante. É irrelevante, por quê? É um bingo. Você não sabe se você foi predeterminado à salvação ou à condenação, é um bingo. Se você foi, bingo, parabéns. Em algum momento, a graça irresistível, como é colocado, vai começar a agir de tal maneira que você vai ser regenerado. Olha só que coisa. Antes de você crer, antes de você manifestar qualquer tipo de aceitação, uma vez que a aceitação ou negativa são irrelevantes, então antes de você manifestar qualquer tipo de aceitação, primeiro você é regenerado compulsoriamente, ok? Por causa da graça irresistível. Depois de regenerado, aí você vai ser irresistivelmente salvo. E também vai perseverar até o fim, porque alguém está obrigando você a perseverar. Mesmo que você não quisesse perseverar, você vai perseverar. A pulso, vamos colocar assim. Então veja, essa visão ela pode ser muito interessante para teólogos, mas não é bíblica. Por outro lado, a ênfase inconsequente à livre vontade ou livre-arbítrio, né,
do homem conduz ao engano de uma salvação dependente de obras. Certamente, esse é o alerta. Tomar cuidado, porque tem pessoas começando a achar que elas produziram algum tipo de obra para a sua autossalvação e vão começar a cobrar de Deus. Eu vou começar a tentar colocar Jesus na parede, né? Porque essa visão louca de que você mesmo que produziu a sua própria salvação através da sua livre escolha, o que é completamente absurdo. Vamos dizer aqui, livre vontade, livre-arbítrio, né? Esse tal de livre-arbítrio do homem. O homem não tem livre-arbítrio antes da graça preveniente, tá? Porque ele está condenado no pecado. Então, ele até tem assim, ele poderia tomar escolhas livres, mas essas escolhas estão prejudicadas. Estão todas prejudicadas, estão todas contaminadas. Então, ele faz escolhas, sim, mas as escolhas estão prejudicadas pelo pecado. Então, ele faz muitas escolhas ruins, faz muitas escolhas péssimas. É a graça preveniente que insere nele algum elemento benéfico, tá certo? A interação do Espírito Santo de Deus com ele que o puxa, né, para um entendimento mais claro acerca das coisas, para conscientizá-lo, ok? Então há sempre uma ação da graça de Deus, há sempre um mover de Deus em prol da sua salvação. Se assim não fosse, ele não chegaria a bom termo, ele nunca poderia fazer uma boa escolha, se não fosse a graça e misericórdia de Deus. O livre-arbítrio do homem conduz ao engano de uma salvação dependente de obras, conduta e obediência humanas, o que é totalmente equivocado. Ora, somos salvos não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer para Deus, mas pelo que Jesus já fez, não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Tá certo? Não produzimos nossa própria salvação, não é fruto de mérito, mas aquilo que Jesus já fez, aquilo que ele já garantiu, aquilo que ele já produziu, os méritos de Cristo. Aquilo que Jesus já fez por nós, uma vez para sempre. Há muitos por aí tendo a salvação dependente de suas obras, obediência, conduta, santidade, etc. Como se quisesse conquistar a sua salvação, ganhar a sua salvação. E aí você diz para mim, isso aí não tem cheiro de juízo investigativo? Quando você tem pessoas que estão vivendo aí sem certeza de salvação, que é adventistas do sétimo dia, estão vivendo sem certeza de salvação, sendo futuramente, né, aquela coisa que foi criada para tentar salvar, aquela tragédia que foi as tentativas de adivinhar a volta de Cristo. Então foi colocado como Cristo saindo dos céus, né, e entrando ao Santo dos Santos, uma coisa assim, né? Desculpe se eu errei aqui na definição, mas é uma heresia, então não tem tanto problema assim. Então Jesus entrou no Santo dos Santos, né? E ele vai agora iniciar um juízo investigativo, porque vai chegar um momento em que, a partir desse juízo investigativo, pode ser que você perca a salvação que você achou que tinha conquistado, vamos dizer assim. Você achou que estava salvo, mas devido ao juízo investigativo, o levantamento, né, da sua ficha criminal, foi dado que na verdade você não conseguiu alcançar, conquistar a sua salvação. Sendo que na verdade você nunca vai conquistar a sua salvação, você nunca vai ganhar a sua salvação, é graça. Então a única coisa, não resista, uma vez que o Espírito Santo de Deus trouxer, mostrar, apontar, iluminar a sua mente, mostrar o quanto você é pecador e quanto você necessita da salvação, não resista. Ok? Como o próprio texto bíblico afirma, ele diz, e se você não resistir, o Espírito Santo de Deus vai entrar e vai trazer toda uma regeneração, uma transformação, uma salvação, vai aplicar a você os méritos da obra de Cristo, você vai ser justificado diante de Deus totalmente e salvo, né, por meio do poder de Cristo, seu sangue derramado na cruz do Calvário que nos purifica, apaga todo o pecado, ok? Então é a imputação da obra de Cristo a nós, não o nosso mérito, nossa conquista, né? Não é de admirar que os tais caiam e não se levante, e que quando pequem duvidem de sua própria salvação. Uma vez que a salvação eles estão tentando ganhar por méritos próprios, certamente em algum momento eles vão ver que eles são totalmente incompetentes para isso. E eu coloquei um esquema aqui somente para a gente entender as linhas de pensamento, como é que elas seguem, tá? Então, partindo de Deus, uns entendem que Deus predetermina todas as coisas pelo seu arbítrio, não é pela presciência, mas a sua predeterminação, ok? Ele determinou os seus decretos, ok? Então, existe uma linha que
Olha essa questão da predeterminação de Deus sobre todas as coisas, todas mesmo, pecado, destruição, condenação, sobre tudo, aqueles que serão salvos, que serão condenados, ok? A queda do homem, como eu li no texto lá de Calvino, atendia aos propósitos divinos, então a determinação divina para a queda no pecado. E aí o supra vai diferenciar um pouco do infra, né? O supra vai colocar como a queda do homem, depois a oferta de salvação e tudo mais. O infra, na verdade, vai dizer que houve a queda do homem e em função da queda houve uma oferta limitada para os eleitos apenas, mas que aqueles que estão no pecado e que não foram alcançados por essa graça limitada, por essa expiação limitada, essa graça irresistível, essa expiação limitada, na verdade Deus não necessariamente os predestinou à condenação, mas Deus não os predestinou à salvação. Então veja essa ambiguidade tentando se livrar um pouco do problema, mas na verdade cai no mesmo grupo. Se Deus não os predestinou, não os preordenou arbitrariamente a salvação, o inverso é verdadeiro, né? Então eles foram pré-ordenados à condenação. Então tanto o infra quanto o supra estão no mesmo time. Expiação limitada. A partir desse conceito, né, Cristo não morreu por todos, mas somente por aquele pequeno grupo que ele pré-determinou que seriam salvos. Os eleitos e os réprobos foram pré-determinados. E a dupla predestinação, como a gente viu aqui, o Roykman, né, ele coloca lá de uma forma muito clara que a predestinação se dá nos dois aspectos, tanto no que está sendo no que será salvo, predestinado à salvação, quanto predestinado à condenação, também foi alvo de uma predeterminação por Deus. E o outro segmento, a outra linha de pensamento, ele vai seguir a ideia da presciência, como a gente vai ver os textos bíblicos que apontam isso claramente. Não é uma construção teológica, tá? Não é uma exegese, não é uma coisa que está sendo implantada de fora para dentro da Escritura. É o que a Escritura nos mostra, é o Deus que a Escritura nos revela, o Deus presciente que pela sua presciência predestina. Então primeiro ele prevê, ele antevê, e por antever, por ter essa competência, essa capacidade de antever, ele predestina. Ele envia, provisiona a todos, mas ele sabe aqueles que aceitarão. Ok? Então, a presciência de Deus. A queda no pecado, e aí entra a questão da maneira como olhamos também para a soberania de Deus, entendendo que Deus, na sua soberania, e isso não afeta a sua soberania, porque vem da própria soberania de Deus, vem da sua ação, não é uma questão que foi imposta a Deus, mas é uma coisa que Deus mesmo promoveu, a liberdade humana. Ele criou seres volitivos, ele criou seres com inteligência para fazerem escolhas. Eles não são fantoches. E isso não é uma brincadeira, tá certo? Isso não é um faz de conta. Deus fez de conta que deu liberdade. Não, Deus deu liberdade sim. Ok? Deus criou seres volitivos, seres com inteligência, seres racionais para fazerem escolhas. E as escolhas são responsabilidade destes mesmos seres, inclusive a queda no pecado. Deus prevê a queda no pecado, Deus não determina esta queda. E a própria Escritura que diz, a Escritura não diz que Deus determinou a queda em momento algum. A Escritura diz que Deus antevê esta queda e provisiona a salvação para o homem mesmo diante desta queda. Ok? E tanto Deus antevê a queda e Deus não determinou a queda que futuramente Deus julgará essas escolhas livres do homem. Fazer um juízo em cima de algo que você já predeterminou que teria que ser daquela forma seria o extremo da hipocrisia. Seria o ápice da hipocrisia, da falsidade. Ok? Mas Deus vai trazer juízo sim, com toda a autoridade, tá certo? E com toda a justiça. Por quê? Porque ele deu liberdade de escolha. E a partir dessa liberdade de escolha, a queda, e com a queda a condenação, meios de salvação suficiente, rejeição, e assim condenação e juízo. Ok? Então, essa é o que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Expiação ilimitada, tá certo? A salvação é ofertada sem exceção, a todos, não sem distinção. Há uma distinção. Qual a distinção? Aqueles que aceitam, aplica-se a eles então os meios de salvação em Cristo Jesus. Aqueles que rejeitam, permanecem na condenação na qual já estavam. Todos já estavam debaixo da mesma condenação. Crentes e eleitos. Crentes são todos os chamados. Crentes, os que creem. Tá certo? Até os demônios creem, até o diabo crê. Eles são crentes, eles acreditam, eles conhecem. Agora, a diferença que existe entre os crentes e os eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que, além de crer, obedecem, como foi colocado no texto. Aquele que obedecer. Então,
Muitos creem, mas quantos obedecem? Quantos estão em obediência? Quantos estão humildemente, né, aceitando, ouvindo e obedecendo as palavras de Cristo? Vós quereis ser os meus amigos? Façais o que eu mando, como ele bem coloca. Então, muitas pessoas conheceram Cristo e criam nele, mas quantos obedeciam? Esse é o diferencial. Crentes eleitos, então, crentes são todos os chamados. Os escolhidos, como aquele texto, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos creem, poucos obedecem, ok? Os eleitos são os que Deus pré-conheceu que perseverariam na salvação. E aqui até levanta uma questão que é bastante polêmica e até tenho visto bastante Carlos Augusto Vailate discutindo essa questão, de que há uma falha, muitas das vezes, naqueles que defendem uma linha teológica de vertente mais arminiana, tá? Colocando de novo aqui, a declaração de fé não necessariamente é arminiana, ok? Ela simplesmente está declarando a Bíblia Sagrada, e se uma linha de pensamento se aproxima mais dessa interpretação fiel à Bíblia Sagrada, então maravilha, vão caminhar juntas, mas não necessariamente a declaração de fé seja arminiana. Não estamos endossando o arminianismo, ok? O arminianismo é passivo de ser corrigido também, mas uma afirmação que tem sido muito pouco entendida e que eu tenho visto que ele tem se esforçado para deixar isso muito claro, é que também no âmbito, tá certo, dessa questão da presciência divina e dentro desse entendimento arminiano acerca da soteriologia, existe sim um grupo de pessoas que Deus pré-conhece, que perseverarão até o fim e que não podem perder a salvação, porque entendia-se durante muito tempo que apenas o calvinismo afirmava um grupo de pessoas, afirmava que existe um grupo de pessoas que não podem perder a salvação, sendo estes os eleitos segundo a predeterminação divina. Mas na verdade, olhando para essa questão bíblica da presciência, obviamente Deus sabe quem perseverará até o fim. Não estou dizendo que Deus limitou, ok? Não estou dizendo que Deus predeterminou um pequeno grupo para que perseverasse, um pequeno grupo para que fosse somente a eles aplicada os meios de salvação, na expiação limitada, por exemplo, na graça irresistível, ok? É muito diferente, é totalmente diferente você abordar a questão numa ótica pré-determinista, arbitrária, ou numa ótica de presciência. Então, na presciência, a todos foi ofertada. Sendo a todos ofertada, existe a possibilidade, então, daquele que não resiste ao meio de salvação em Cristo Jesus e aquele que rejeita totalmente, permanecendo no seu pecado. Então, dentre aqueles que permanecem no seu pecado, cairá a condenação pelas suas obras, uma vez que foi ofertado e foi rejeitado, e foi ofertado de verdade. Ele tinha todas as possibilidades, foi-lhe dado meios de ser salvo, e foi rejeitado livremente. Tá, ok? Enquanto o outro grupo, sendo ofertado, não resistiram, aceitaram, e não somente aceitaram, creram, mas também perseveraram. Perseveraram dentre aqueles que, o chamado grupo dos que creem em Cristo Jesus para a salvação, os que obedecem, tá certo, ao Espírito Santo de Deus, a sua palavra, sendo este grupo então predestinado à vida eterna, mantendo-se então dentro desse grupo por meio da perseverança, não apostatando da fé. Então esses que são os que perseveram são os pré-conhecidos. Deus pré-conhece desde a eternidade que eles perseverariam até o fim, ok? Então é no nível de presciência. Por quê? Olha só o texto que diz aqui. Veja como ele é claro. Veja como não fica à margem. Pois aqueles que de antemão conheceu. Aqueles que de antemão conheceu. Veja só. Continuar a leitura, só um minuto. Veja. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou. Ou seja, aqueles que de antemão conheceu, também predestinou, ligado à presciência, tá certo? Ao pré-conhecimento de Deus acerca de todas as coisas. Também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui entra novamente a noção de grupo, não indivíduo, grupo, grupo dos que creem. E os que creem são pré-conhecidos. Deus conhece de antemão acerca daqueles que creem e que perseveram. Então a questão está ligada sempre à presciência, não conforme teólogos ou conforme sistemas, mas conforme Bíblia. Tá certo? A afirmação bíblica de que estes são os predestinados, os pré-conhecidos.
os eleitos são os pré-conhecidos, Romanos 8, 29. Eu até coloquei o texto grego abaixo, tá? Desculpa pela leitura aqui, algumas incorreções, mas um básico, só para a gente ver essas palavras que foram traduzidas para o português, um pouco aqui de como elas figuram no texto grego, né? Hoti ous, proegno. Então, proegno é exatamente aquilo que eu até coloquei em destaque para ficar bem claro. O proegno é o de antemão. Kai proopsen, kai praopsen, sumorphos tes eikonos tu ruio autu eistor einai auton prototokon onpolos adelphoi. Então temos aí o texto grego que foi traduzido para o português de Romanos 8, 29. Prognosco, conheceu de antemão, proegno, como colocado aí, e depois predestinou. Os que pré-conheceu, predestinou. Não somente esse texto, mas também texto que fala acerca da oferta de salvação, a graça, a expiação ilimitada. Temos porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Se ela se manifestou salvador a todos os homens, porque ela é suficiente a todos os homens. Se ela se manifesta salvador a todos os homens sem ser suficiente a todos os homens, é porque Deus está então fingindo que salvaria, sendo que na verdade só salvaria uma parte. Esse não é o Deus segundo a Escritura. Esse não é o Deus da Bíblia, ok? Então isso que temos que deixar muito claro aqui. Essa é referência em Tito 2,11. Agora, ó, como eu já li, terceira vez que estou lendo esse texto aqui, ó, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos sejam salvos, cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2,4. E o texto que já li também, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, sem exceção. Quem crer e for batizado será salvo. Olha a condicional. Quem crer. Então, o crer te coloca pela ação salvífica de Cristo, a não resistência a essa ação salvífica, te coloca no grupo dos predestinados, no grupo dos eleitos à salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, olha a possibilidade de rejeitar, olha a resistência à salvação, que te mantém no grupo no qual você já estava, que é o grupo dos condenados. Ok? E aí tem alguns textos que são interessantes aqui, e que vão trabalhar essa questão dessa presciência. Tá? Agora é interessante percebermos, inclusive eu tenho dito isso nas minhas aulas, sempre duvide de uma suposta, de uma pretensa neutralidade. Tá? Sempre duvide de uma pretensa neutralidade. Eu duvido muito dessa questão de neutralidade. Então, quando você lê um autor, procure saber por que ele está argumentando daquela forma, quais são os pontos de vista. Eu acho muito mais honesto um autor que já coloca, sou desta linha de pensamento, trabalho de acordo com esta linha aqui. Agora também olhando por outro lado, tome cuidado com rótulos também, para que você, ao ser rotulado, você seja impedido de ter acesso a outros pensadores que não necessariamente concordam totalmente com você, mas que são muito bons pensadores também. E tem também muitas produções, como por exemplo, eu estou aqui colocando algumas contrariedades soteriológicas em relação ao calvinismo, mas em hipótese alguma estou dizendo que o calvinismo é uma heresia. Em hipótese alguma estou dizendo para jogar no lixo as obras tanto de Calvino quanto dos calvinistas. Eu tenho instituições da religião cristã, eu leio, eu uso nas aulas de EBD, em livros, tá certo? Sempre que eu posso eu utilizo alguma coisa, porque há um tesouro de conhecimentos ali, tanto em Calvino quanto em autores de linha presbiteriana, calvinista de modo geral, reformada, tá ok? Inclusive, cuidado com essa aplicação de palavra reformada, que reforma não é só de presbiteriano, nós somos reformados, pentecostais reformados, inclusive, tá ok? Então eu estou colocando isso, mas é muito mais honesto a pessoa já abrir o jogo, falar estou trabalhando a partir desta linha de pensamento, ok? Mas sem rotular, podendo então lançar mão de ideias que sejam proveitosas e estejam inseridas em outra escola. Problema nenhum, sem qualquer tipo de problema em relação a isso. Quem vai aferir a medida, quem vai ser o fiel da balança aqui é a Bíblia. Então, não contradisse a Bíblia, não está praticando exegese em relação à Bíblia, não está atentando contra uma verdade bíblica, ok, está
completamente livre para ser utilizado. Agora, se a sua afirmativa, de certa forma, entra em choque com alguma verdade bíblica, pode ser a melhor pessoa do mundo, não tem como ser aceita. Veja só o que diz aqui, Novo Dicionário da Bíblia, de J.D. Douglas, página 1087. Tem sido argumentado que a presciência de Deus não é preordenação, né? E que a eleição pessoal no Novo Testamento está baseada na previsão de Deus de que as pessoas escolhidas responderão sozinhas à chamada do Evangelho. Essa parte aqui, tá certo? A primeira frase aqui, tá? Até o primeiro ponto final colocado, ela tem alguns problemas. Então a primeira é, tem sido argumentado. Não é que tem sido argumentado, é a Bíblia que tem dito que são eleitos, são predestinados conforme a presciência, conforme foi lido lá. Tá certo? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Não é que tem sido argumentado, é a Bíblia que tem dito. Então é fraco dizer que é um argumento. Não é argumento, é uma afirmação tácita na Sagrada Escritura. É uma afirmação muito clara, muito autoritária da Bíblia em colocar a presciência antes da predestinação. Foi predestinado por causa da presciência. Tá? E está baseado na previsão de Deus que as pessoas escolhidas responderam sozinhas. Quem disse que elas responderam sozinhas? Onde isso está? Então é que nem você criar um espantalho, vestir a roupa do seu adversário e bater nele como se estivesse batendo no seu adversário. Ok? Esse tipo de construção não é honesta. Tá? Então, quem é esse louco que está dizendo que a pessoa responde sozinha? Claro, houve hereges que disseram isso. Pelágio, por exemplo. Né? Pelágio fez essa afirmação. Até alguns semi-pelagianos então sustentaram parcialmente essas ideias, mas não está dentro do escopo aqui da teologia reformada, tá certo? E nem desse ramo, né, da teologia reformada que é os remonstrantes, né, os arminianos, ou posteriormente agora a declaração de fé da Assembleia de Deus, pentecostais. Então essa afirmação não cabe a nós, tá ok? As dificuldades desse ponto de vista parecem ser: isso assevera em realidade uma eleição de conformidade com as obras e o merecimento, questão dos méritos. Então isso é muito útil essa afirmação se você estiver se posicionando em antagonismo ao pelagianismo. Então o pelagianismo que vista aí essa carapuça, né? Enquanto as escrituras asseveram que a eleição é inteiramente devido à graça. Ok, maravilha, nós também afirmamos, né? A mesma afirmação de que a graça, inclusive a graça preveniente, que capacita o homem a ter consciência de que é pecador. Sem isso, sem chance. E que a graça exclui toda consideração sobre aquilo que o homem possa fazer por si mesmo. Muito bem. 2. Se a eleição visa a fé, segundo a de Tessalonicenses 2,13, e as boas obras, Efésios 2,10, não podem depender da previsão sobre as coisas. Aí fica um tanto, né? Visa a fé. Como assim? É necessária a atitude de aceitação. Então, mas quem capacita para a aceitação é a graça preveniente de Deus. Então é Deus que capacita o homem para que possa fazer essa escolha. A escolha não foi do homem, não foi mérito do homem. Então isso não atenta contra a soberania de Deus. Isso também não atenta contra a eleição, tá certo? Mediante a graça. Então é a graça de Deus que capacita essa possibilidade de aceitação, e mesmo com a capacitação alguns rejeitam. Ok? Mas aqueles que não resistem são então inseridos no grupo dos salvos, são então os eleitos, são predestinados conforme a presciência. Conforme essa posição, Paulo deveria estar apontando não para a eleição de Deus, mas para a própria fé do crente, como a base de sua certeza de salvação final. 4. As escrituras parecem equiparar a presciência com a pré-ordenação. Não equiparam. Tá ok? Então, a questão da presciência, ela antecede. Então Deus uma vez que Deus é presciente, uma vez que Deus preconhece, por preconhecer, ele pode predestinar. Então uma vez que ele preconhece, ele oferece salvação, graça ilimitada, a salvação é ofertada a todos, mas os que de fato creem, a estes estão inseridos dentre os predestinados, dentre os eleitos. Eleitos conforme a presciência, como Paulo mesmo disse na carta que escreveu aos Romanos, tá ok? Então, J.D. Douglas, eu trago esse texto aqui da Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, de Roger Olson, para tentar deixar muito claro alguns pontos da teologia arminiana, fazendo esse contraponto, né? Então, não estamos aqui advogando pela teologia arminiana, mas é interessante fazermos esse contraponto.
porque vão haver muitas aproximações, e devido a essas aproximações, né, entre a declaração de fé da Assembleia de Deus, a teologia assembleana de modo geral e o arminianismo, é interessante então fazer esse contraponto aqui e deixar claro por que existe essa aproximação, né? Veja, Armínio acerca da graça de Deus na salvação. Então, teologia arminiana, mitos e realidades, tem texto aqui da página 219 e também texto da página 161. Qualquer um que ler a teologia de Armínio de maneira imparcial, ok? E com uma mente aberta, notará seu apaixonado compromisso com a graça de Deus. Em nenhum momento ele atribuiu alguma eficácia causal, ou seja, causalidade, né, para a salvação à bondade, não atrela jamais à bondade humana ou até mesmo à força de vontade ou livre-arbítrio, que se possa dizer, né? Não é uma teologia do livre-arbítrio, como alguns têm apontado de uma forma bastante desonesta, né? William Witt sabiamente diz que a teologia de Armínio é inteiramente uma teologia da sola gratia. Ela nada tem em comum com o semi-pelagianismo ou sinergismo luterano. Interessante que ele diferencia até de um certo sinergismo luterano, como coloca aqui, né? Também de acordo com Witt, Armínio possui uma elevada teologia da graça. Ele insiste enfaticamente que a graça é gratuita porque ela é obtida por intermédio da redenção de Deus em Cristo e não pelo esforço humano, ok? Muito claro aqui. Armínio trabalhou arduamente para elevar a graça como a única causa eficaz de salvação e até mesmo do primeiro impulso, como eu já coloquei aqui, graça preveniente, até mesmo do primeiro impulso de boa vontade. Sem essa graça preveniente, sem chance, você não chega nem à conclusão de que você é pecador para com Deus, incluindo o desejo de receber o Evangelho e responder positivamente a ele. Seu foco era a graça interna como chamado interior, ao invés de uma graça exterior comum e geral. De acordo com Armínio, nenhuma pessoa pode sequer desejar Deus a parte de uma atuação interior e especial da graça renovadora. Maravilhoso. Então, uma teologia da graça mesmo. A graça, inclusive, preveniente. Graça preveniente, depois a graça que nos condiciona, que nos capacita a permanecer, então, fruindo, né, das bênçãos de Deus. As bênçãos no âmbito da salvação. Continuando, a acusação de que Armínio negava a soberania de Deus ou que de qualquer forma a diminuía é impossível de sustentar. É somente consultar as obras dele que você vai ver que isso é balela. Ele não atenta contra a soberania de Deus. Ele possuía uma elevada visão da providência de Deus. Seria impossível manter uma visão mais elevada ou mais forte sem cair num determinismo divino. Essa é a questão. Às vezes o que se julga uma ênfase exacerbada em determinado aspecto de Deus é na verdade uma distorção. Então esta ênfase doida de que Deus necessariamente, para manter sua soberania, predeterminou toda e qualquer coisa, inclusive o mal, inclusive as calamidades e as desgraças, essa não é a visão bíblica da soberania de Deus. Isso é uma visão deturpada e que inclusive responsabiliza a Deus por todo o mal no mundo. Ok? O mesmo mal que depois ele vai punir os pecadores por terem cometido. Como que ele vai punir algo que ele mesmo predeterminou? Não faz sentido. Então é melhor abandonar esta visão absurda e se aliar àquilo que é uma visão bíblica. De acordo com Armínio, tudo é governado pelos decretos eternos de Deus, embora não iguais, ok? Embora não iguais. E nada, de modo algum, pode acontecer sem a permissão e cooperação de Deus. O domínio de Deus é abrangente, ainda que algumas coisas, tais como o pecado e a condenação, aconteçam dentro desse domínio. Então, acontecem dentro desse domínio, não foram predeterminadas por Deus. Que Deus apenas permite, não aprova, obviamente. A Bíblia Sagrada, de forma clara, enfática, muito amplamente, declara isso, que Deus não tem desejo pela morte do pecador, Deus não tem desejo no mal, ok? Deus pode e de fato limita o pecado e o mal, e ele os faz se encaixarem em seu plano geral para a história. Essa é a questão. O mal existe, o mal passou a existir no mundo, né?
Então é até interessante, é uma coisa que está sendo discutida, não é a questão do mal como a ausência do bem, como se o mal fosse um ser por si mesmo e ocupasse um espaço, ok? Como se tivesse sido criado em algum momento, ok? Vindo à existência por meio de uma criação direta de Deus. Não, o mal é uma deturpação. Interessante colocar isso, eu vi essa discussão e achei muito interessante colocar os termos da forma correta. Uma deturpação daquilo que foi criado bom, ok? Então, dentro desse plano aqui também do pensamento de Armínio, existe essa questão de que não é a vontade soberana e perfeita de Deus, mas sim, uma vez que houve liberdade, a liberdade mal utilizada gerou deturpação. A deturpação é o mal como acidente, é um acidente, ok? Nunca foi um plano perfeito, mas é um acidente em virtude de uma deturpação de um bem. Interessante isso. Então, olhamos para essa situação e percebemos que, conforme aquele texto mesmo indicado por aquele texto nos entregue pelo apóstolo João, capítulo 1, versículo 1 do seu evangelho, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, tudo foi feito por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, tudo que ele fez, o verbo divino, uma vez que ele é perfeitamente bom, maravilhoso, tudo que ele fez é bom. Mas, mesmo tendo feito tudo bom, permitindo ele a liberdade humana, essa liberdade sendo usada de uma forma deturpada contra a sua vontade perfeita, gerou como consequência, como acidente, uma deturpação do bem. Deturpação do bem que podemos chamar de mal. Ok? Então é interessante essa colocação e essa visão da soberania de Deus aqui, conforme Armínio. Seguindo, outro autor que queremos trazer aqui na contribuição é Wycliffe, o dicionário bíblico de Wycliffe, onde ele vai falar acerca do eleito, acerca de eleito aqui, veja o verbete, na página 626, eleito ou escolhido ou selecionado. O principal verbo do Antigo Testamento para esta palavra é barrar, que significa uma escolha deliberada de alguma coisa ou alguém que continua com contínua preferência ou prazer. Com contínua preferência ou prazer. O verbo eklegomai do Novo Testamento significa escolher ou selecionar um grupo maior de coisas para si mesmo. Grupo, veja só. Os adjetivos relacionados barrir e ekletos foram traduzidos como eleito e preferido, e são o resultado de um ato de selecionar. As palavras são usadas para escolhas humanas, em Gênesis 6:2, Deuteronômio 30:19, Lucas 10:42, também o 14:7. E divinas para a salvação, conforme Efésios 1:4. E para serviço, João 15:16. Vários objetos têm o nome de eleitos ou escolhidos por Deus. A nação de Israel por especial favor e propósito, Isaías 44:1, 45:4. Vários indivíduos, tais como Abraão, está lá em Neemias 9:7. Arão, Salmos 105:26. Davi, primeiro livro de Samuel 16:8. A cidade de Jerusalém de modo geral. Segundo de Crônicas 6:6. Os judeus remanescentes da segunda vinda de Cristo, Mateus 24:22. Isaías 65:9. A igreja, o corpo de Cristo. Veja, a igreja, hein? O grupo, tá certo? O corpo de Cristo. Primeira carta de Pedro 2:9. Também o 5:13. Colossenses 3:12. Tito 1:1. O próprio Senhor Jesus Cristo. Isaías 42:1. 1 de Pedro 2:6. A senhora eleita, conforme João usa esse termo, né? Na segunda carta dele, versículo 1. A senhora eleita. E os anjos, primeira carta de Paulo a Timóteo 5:21. Os eleitos são escolhidos pela graça de Deus. Romanos 11:5. E pelo amor. Romanos 8:33 e 39. Também 11:28. Efésios 1:4 e 5. E de acordo com o conhecimento prévio. A presciência. Tá certo? De acordo com o conhecimento prévio do Senhor. Conforme primeira carta de Pedro 1:2. Nunca com base em algum mérito humano. Sempre esse alerta, sempre querem deixar claro isso. Não conforme algum mérito humano, conforme Romanos 9:11. E também 2 de Timóteo 1:9. Ele recomenda ver também escolhido ou eleição. Quero ler também o texto onde ele coloca aqui como subtítulo conclusão.
Está bastante evidente que devemos observar certos princípios ao ensinar a doutrina da eleição. 1. Não devemos ir além da posição a que a palavra de Deus nos leva. Manter-se dentro da Bíblia, ser bíblico. Essa que é a questão. Sempre haverá alguns mistérios sobre a eleição que nunca poderemos explicar ou imaginar totalmente. É bom essa postura de humildade, não pensar que você vai esgotar a explicação acerca de algum determinado aspecto da Sagrada Escritura. É muito maior do que nós. 2. Nosso dever é pregar o Evangelho para todos, no poder do Espírito Santo. Deus conhece aqueles que são seus, segundo Timóteo 2,19. 3. A eleição deve ser uma doutrina de esperança e conforto para o povo de Deus, não uma doutrina de horror e desespero, que é o que causa essa visão deturpada de um Deus que tem prazer na condenação à eternidade de bom número de pessoas, né? Que as preordena a condenação de antemão. Então, esse é o tipo de resultado dessa forma de entendimento. Os crentes devem ser encorajados a assegurar sua chamada eleição. Então, uma vez que os crentes são chamados a assegurar essa chamada, é porque eles podem perdê-la. Se eles podem perdê-la, conforme o próprio texto bíblico afirma, é porque ela não é incondicional, ok? Então temos aí que manter sempre clara esses parâmetros bíblicos, segundo a de Pedro 1:10. Esses princípios, quando mantidos dentro de um equilíbrio apropriado, nos permitirão fugir dos extremos que estão tão frequentemente associados a essa gloriosa verdade. Então, interessante a conclusão a que ele chegou a partir desse entendimento, não é? Veja só. Conhecer de antemão. Trago agora a definição no dicionário Vine. Dicionário Vine. Conhecer de antemão. A. Como verbo. Prognosco. Saber antes. Saber de antemão. Formado de pró, antes de, e gnosco, saber. É usado acerca de A. Conhecimento divino concernente a 1. Jesus, 1 de Pedro 1:20, conhecido antes. 2. Israel, como povo de Deus na terra, Romanos 11:2, antes conheceu. 3. Os crentes, Romanos 8:29, dantes conheceu. O conhecimento de antemão que Deus tem é a base de seus conselhos pré-ordenados. Veja, é a base de seus conselhos pré-ordenados, porque ele conhece de antemão, ele pré-ordena. B. O conhecimento humano, também, colocado prognoso como conhecimento humano. 1. Das pessoas, tá certo? Atos 26:5. 2. Dos fatos. 2 de Pedro 3:17. Então, pelos crentes terem um pré-conhecimento acerca de alguns fatos, foi-lhes alertado, então eles estão conhecedores desses fatos. Quando vierem os eventos, ele tem que estar pronto, como por exemplo o arrebatamento. Foi dado conhecimento acerca do arrebatamento. Não é dado saber o momento, a hora, mas uma vez que você já conhece, tem que estar pronto para ele a qualquer momento. Então tem aí essa questão também aplicada a seres humanos, né? Agora B, como substantivo agora, prognose como substantivo, prognoses. Prognoses, conhecimento de antemão, previsão, presciência. Cognato a. É usado somente para se referir à presciência divina. Aplicado somente à presciência divina, hein? Atos 2:23, 1 de Pedro 1:2. A presciência é um aspecto da onisciência. A presciência é um aspecto da onisciência. Está implícita nos conselhos, promessas e predições de Deus. Veja Atos 15:18. A presciência de Deus envolve a sua graça eletiva, mas não impede a vontade humana. É interessante que ele tenha esse cuidado de colocar aqui essas questões, cada uma devidamente pontuada, né? Ele conhece de antemão o exercício da fé que traz a salvação. Ele conhece de antemão o exercício da fé que traz a salvação. O apóstolo acentua especialmente o verdadeiro propósito de Deus em vez da base dos propósitos. Veja, por exemplo, Gálatas 1:16, Efésios 1:5 e 11. Os conselhos divinos jamais são sem justificativa. Contraste com o verbete proa. Temos aqui então, dicionário Vine, conhecer de antemão. Agora, dicionário internacional de teologia. Vamos trazer aqui uns apontamentos do dicionário internacional de teologia, tá ok? Veja só. Presciência,
providência e predestinação, no Dicionário Internacional de Teologia. Esse grupo de artigos junta palavras que denotam a presciência, predestinação e predeterminação, humana ou divina, dos eventos futuros, sua característica comum e o prefixo pro, antes, tanto no significado do termo como do espaço. O componente do tempo é mais forte no verbo prognosco, conhecer de antemão, e no substantivo prognosis, presciência. Do outro lado, o verbo protiteme, colocar diante, planejar, propor, e o substantivo protesis, disposição, plano, propósito, tem implicações especiais quando, porém, significam uma resolução adotada previamente, já assimilaram um sentido temporal. O verbo prohorizo, predestinar, se aproxima destes até certo ponto, expressa de modo semelhante o planejamento e cuidado específico. Pronoeu, considerar de antemão, planejar com cuidado, e o substantivo pronoia, previsão, premeditação, cuidado, são atestados muito raramente no Novo Testamento, em contraste com o mundo circunvizinho helenístico. Seguimos aqui com prognosco agora. Conhecer de antemão, saber antes. Presciência. O composto prognosco, formado do prefixo pro, antes, e o verbo gnosko, perceber, ter conhecimento de, compreender, saber, é atestado de Eurípides em diante. Hipólitos, cita aqui Hipólitos, né? E significa saber ou perceber de antemão, prever o futuro, conhecimento, grego gnosko. O substantivo que lhe corresponde, prognosis, testado como termo técnico da medicina desde Hipócrates, significa a presciência que possibilita a predição do futuro. Os gregos primitivos entendiam que se tratava de uma presciência não verbal, do tipo do sonho, a qual, porém, poderia ser apreendida e comunicada por aqueles que tinham capacidade suficiente, pertencente ao âmbito do destino. Frequentemente é oculta aos homens e ao mesmo tempo revelada a eles. É caprichosa como os próprios deuses. Tanto os deuses quanto os homens estão sujeitos a ela. Seu poder controla a ascensão e a queda dos deuses e nações. Os pensadores helenistas, especialmente os históricos, transformaram o conceito e o entendiam de modo panteístico, como a expressão da ordem deliberada criadora da força mundial divina, que abrange tanto a natureza como os homens. O próprio destino está sujeito a esta ordem e pode ser um fator dentro da própria ordem. A divindade, o destino, a ordem e a necessidade se tornam idênticos. Tudo é disposto de modo racional e harmonioso, ou pelo menos em direção a um desenvolvimento que visa uma consumação harmoniosa. Agora ele vai trazer aqui umas definições para o Antigo Testamento. O verbo prognosco, saber de antemão, ocorre apenas 3 vezes na Septuaginta, sempre sem qualquer equivalente hebraico. 2 das ocorrências diz respeito à Sofia, e aí ele cita aqui o livro de sabedoria, concebida com termos pessoais de sabedoria, sabe de antemão aqueles que a desejam. Livro de sabedoria 6.3, lembrando que é apócrifo, tá? Então está presente aí nos textos apócrifos. A sabedoria tem a presciência de sinais e maravilhas, sabedoria 8.8. A outra referência diz respeito à presciência que os israelitas no Egito receberam a respeito da destruição dos primogênitos dos egípcios. Sabedoria 18.6. O substantivo prognosis, presciência, é usado apenas 2 vezes na Septuaginta. Temos Judite 9.6 a respeito da presciência de Deus que decretou a queda dos egípcios, e Judite 11.19 acerca da presciência profética. Agora, Novo Testamento. No Novo Testamento, o verbo prognosco, conhecer de antemão, saber antes, conhecer de antemão, ocorre 5 vezes. 2 das ocorrências estão em Paulo. Romanos 8.29, 11.2, Atos 26.5, fala de pessoas que conheciam desde o princípio. Pessoas que conheciam desde o princípio. Igualmente em 1 de Pedro 1.20. 2 de Pedro 3.17.
O substantivo prognosis, presciência, é atestado no Novo Testamento somente em Atos 2:23 e 1 de Pedro 1 e 2. Segundo ponto aqui. Em Paulo, o verbo prognosco, conhecer antes, escolher de antemão, demonstra a natureza da atividade de Deus, ok? Prognosco, atividade de Deus entre os homens. Assume o aspecto de um relacionamento pessoal com um grupo de pessoas, veja o grupo aí, que tem sua origem no próprio Deus. Romanos 8:29 declara que aqueles que Deus de antemão conheceu, prognosco, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, ao meio da revista atualizada. Em Romanos 11:2, o verbo expressa a eleição e amor da parte de Deus para com Israel, que se opõe à ideia de uma rejeição final de Israel. Terceiro ponto aqui do artigo dele, 1 de Pedro 1:20 diz que Cristo foi conhecido antes, ou destinado, proegnosmenol, antes da fundação do mundo. O substantivo prognosis significa, em 1 de Pedro 1:20, a presciência de Deus, que para os cristãos da diáspora é anunciada como a base da eleição deles. Desta forma, ser membro desta comunidade, não para indivíduos, sim para a comunidade, num ambiente com orientação diferente a que é parcialmente hostil, tem seu fundamento no relacionamento que Deus cria com os homens, conforme o Pai deles, né? Também aqui, 2 de Pedro 3,17 fala da presciência, o conhecimento prévio dos crentes. Agora é um conhecimento em relação aos crentes. Tem conhecimento de que a parousia está para chegar, a respeito da demora. A questão que aqui se enfoca é acerca dos mal-entendidos e faltas de acordo no que diz respeito às declarações de Paulo. Distorções, né, em relação às palavras de Paulo, conforme cita aqui 3:15-16. Os crentes, portanto, são conclamados à vigilância para anular o perigo da apostasia. Aqui o risco da apostasia é apontado, né, a queda. Na parênese, portanto, o prognosken humano recebe uma ênfase teológica, pré-conhecimento, né? Então foi-lhes dado conhecer, para que, estando alertas, perseverem e não venham a cair na apostasia, né? Então, essa é a aplicação aqui desse prognóstico. O ponto 4 agora diz: em Atos 2:23, prognoses, de modo bem semelhante em 1 de Pedro 1:20, caracteriza os eventos que cercavam Jesus de Nazaré antes e até a sua execução. Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Veja como ele foi provisionado como meio de salvação, fundamentado na presciência, uma vez que Deus conhecia de antemão a necessidade da humanidade caída por salvação, o que nunca conseguiria obter por si mesma, e foi ofertado graciosamente em Cristo Jesus. Veja aí a presciência divina. Terroris mener bole kai prognosei touteu ekloton. Temos aí o ponto 5, encerrando aqui a contribuição do Dicionário Internacional de Teologia. Assim, nessas poucas passagens relevantes, tanto o verbo como o substantivo falam principalmente da ação de Deus para com Cristo ou para com os homens, e dão testemunho de sua atividade como algo planejado e dirigido, a partir da sua presciência, a partir do seu conhecimento. Qualquer interpretação dos termos de um constrangimento impessoal, isso aqui tem endereço, não é? Tem endereço, certamente. A questão da arbitrariedade, questão da predeterminação absoluta, ok? Do constrangimento impessoal, tal como destino, sino, fatalidade, essa pegada um tanto mais estoica, né? Esse fatalismo, ou de uma autonomia, que também traz aqui um alerta, ou de uma autonomia que se remove do curso normal dos eventos do mundo, seria uma contradição do emprego dessas palavras no Novo Testamento. Interessante como a palavra prognosco ocupa a presciência, ocupa uma posição fundamental na interpretação soteriológica desses textos bíblicos, né? E aí eu quero trazer uma análise agora mais direcionada, tá? Uma análise mais detida sobre algumas questões, tanto da tulip, tá ok? Tanto da tulip quanto do facts, tá certo? Tanto das declarações
calvinistas fundamentais em soteriologia, quanto das declarações arminianas, fazer um contraponto aí, uma comparação entre elas e seguir na leitura aqui da declaração de fé das Assembleias de Deus, tá ok? Mas eu vou fazer então continuar então essa análise em outro momento, em outra oportunidade, porque o vídeo já ficou extremamente longo. Então eu vou encerrar por aqui. Em outra oportunidade eu dou continuidade aqui à nossa análise, tá ok? Mas desde já eu agradeço por você estar comigo aí nesse canal, você permanecer ouvindo aí a minha aula. Que Deus abençoe grandemente e poderosamente a sua vida, que você permaneça, tá certo? Fiel a Cristo Jesus até o fim. Dá um like aí no vídeo, curte, tá certo? Compartilha, inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em nome de Jesus.